Quero convidar você a fazer a leitura bíblica comigo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 11 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Leia comigo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo, juntos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. O Senhor conhece a cada um de nós, sabe como estamos, sabe como somos e como podemos ser transformados pelo Senhor. Há quem não creia, há quem duvide, mas há os que creem, porque já experimentaram essa verdade nas suas vidas. A presença do Senhor dentro de nós, transformando-nos a cada dia, nos resgatando de guerras horríveis e permitindo que venhamos a sobreviver. Que esse seja um dia de aprender com o Senhor, que é possível ser um sobrevivente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, das guerras que o mundo tem apresentado, a primeira que eu fui apresentado foi a guerra do Vietnã. Foi a primeira guerra a ser televisionada. Foi a primeira guerra que apareceu nos horários nobres. Foi a primeira guerra que as suas imagens são imagens sofridas e cruéis que se espalham pelo mundo inteiro e se espalharam no mundo inteiro ao longo de muito tempo. As imagens da guerra do Vietnã ainda correm o mundo. As suas imagens são fortes. O semblante das pessoas é um semblante sofrido. O momento que prevê e que antecede a morte de alguém. A frieza, o desespero, o sofrimento daquele que tenta se esconder, se preservar e preservar outros, para tentar ser um sobrevivente nessa história. A guerra do Vietnã, ela tem 2 capítulos importantes. O primeiro deles é que é uma guerra que envolve Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Vietnã do Norte, cuja capital era Hanoi, e Vietnã do Sul, Saigon. Vietnã do Norte, apoiada pela União Soviética, pela Rússia hoje. Vietnã do Sul, apoiada pelos Estados Unidos. Mais do que uma guerra regional, numa disputa que nasce a partir de um acordo, o Acordo de Genebra. Nesse acordo, em 1954, ficou estabelecido que haveria uma eleição e que a vitória nessa eleição daria ao sul ou ao norte a possibilidade de governar a região como um todo. Vietnã do Sul não acreditava na lisura do processo e disse que não aceitaria daquela forma. Vietnã do Norte, então, e Vietnã do Sul começam uma guerra. Reitero, mais do que uma questão regional, os países que os apoiavam, Rússia e Estados Unidos, viviam a plenitude da Guerra Fria. Nos Estados Unidos, uma tragédia. John Kennedy é assassinado. Seu vice-presidente, Lyndon Johnson, assume a presidência em 1964. E na sequência disso,
ele determina que as tropas possam agora chegar ao Vietnã. Anteriormente eram apenas as armas, equipamentos, manutenção, mas agora não. São os soldados americanos que entram. E eles entram numa guerra que eles não tinham a menor ideia que não poderiam obter vitória. Os Estados Unidos lançaram quase 7 milhões de toneladas de bombas naquela região. A arma que hoje é conhecida por todos nós, a AK-47, foi a grande vedete daquela guerra, a grande destaque naquela guerra. Dos Estados Unidos, meus irmãos, nós tivemos pelo menos 58 mil mortos. Do Vietnã do Sul, pelo menos 225 mil mortos. E do Vietnã do Norte, mais de 1 milhão de mortos. A história de uma menina, hoje autora, escritora de pelo menos 3 obras, Bic Minh Nguyen, é uma história que retrata um pouco daquela realidade. Ela estava no sul, em Saigon, e na véspera da tomada pelos Vietcongues, como são conhecidos os do Vietnã do Norte, o pai dela tomou uma decisão dificílima. Toma os seus filhos, toma a sua esposa e parte. E na história que ela narra, ela diz que por sorte eles chegaram ao rio. Por sorte tinha um barco. Por sorte, e ela vai descrevendo uma série de etapas que ela classifica até então como sorte. Num dos seus textos ela conta a história do seu pai. Um homem que, apesar de já viver nos Estados Unidos já há muitos anos, ele continua gostando e mantendo um pouco da cultura vietnamita. Ele mantém a língua e ele resiste a falar inglês, resiste a aprender a língua inglesa. Ele mantém os alimentos, e os alimentos são os alimentos que ele reúne com as outras pessoas para que elas estejam ali, para de alguma forma manter viva, acesa a memória dos tempos do Vietnã. Por outro lado, ao contrário de muitos outros, o pai da Nguyen, Bic Nguyen, resiste em voltar ao seu país de origem. Hoje ele já poderia ir para lá. Vários dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus conterrâneos já foram para lá, mas ele resiste. E ela diz no seu texto que o motivo central disso é que ele tem medo de encontrar o seu passado. 2 considerações sobre o passado. O passado pode ser o lugar mais seguro do mundo. O passado é o lugar onde a gente sabe o que já aconteceu. O passado é um lugar que não tem mudanças. O passado é um lugar que não sofre nenhum tipo de transformação. É por essa e outras razões que muita gente, quando vive uma crise, quer voltar ao passado. É muito comum em relacionamentos, uma pessoa ter uma crise num relacionamento, ela vai procurar alguém do passado, porque acredita que aquela pessoa seja a mesma pessoa que ela tem em mente, ou que aquela história é a mesma história do passado. Mas na verdade, qualquer um de nós sabe que o nosso passado não é mais o mesmo, que a nossa história foi mudada, e o passado, que pode ser para alguns o lugar mais seguro do mundo, para outros pode ser o lugar mais sombrio do mundo. Quando uma pessoa vive um trauma no passado, o passado não passa. Quando uma pessoa vive uma tristeza profunda no passado, o passado insiste em voltar. Quando uma pessoa tem uma crise profunda, e isso é lembrado, trazido à mente, aquilo volta como um fantasma, para de alguma forma ameaçar, amedrontar e deter as pessoas. O passado pode ser o lugar mais seguro, como pode ser também o lugar mais sombrio do mundo, e as duas perspectivas estão na história do pai da Bic. Da mesma forma que o passado é um lugar alegre, e ele se lembra com os alimentos, com a música, com a língua do seu povo. Ao mesmo tempo, ele não quer retornar para lá em hipótese alguma, porque voltar para lá significa reencontrar-se com a sua história, com o passado sombrio. Eu quero afirmar para os irmãos e irmãs, a Bíblia ensina que da suposta segurança do passado, ou do lugar sombrio que ele se transformou, a saída, a liberdade encontra-se em Jesus Cristo.
um homem chamado James Copeland, saiu do Vietnã em 1970. Pouco depois de chegar aos Estados Unidos, ele recebeu uma carta da sua namorada vietnamita. E a carta trazia para ele uma mensagem: estou grávida e você será o pai. Milhares de soldados americanos, milhares, receberam cartas semelhantes a essas. Várias foram as mulheres vietnamitas engravidadas pelos soldados americanos. Alguns deles receberam essa informação e fingiram que não receberam. Tomaram as suas cartas, rasgaram e impediram que a sua família pudesse agora encontrar-se com esta notícia e com essa informação. Alguns deles largaram para trás. Copeland não conseguiu. Anos depois, muitos anos depois, em geral, após os 60 anos, alguns desses soldados pedem ajuda e já existem instituições organizadas para sair, para buscar a possibilidade do seu filho ou da sua filha, daqueles americanos que tiveram relacionamento com as vietnamitas. Num desses casos, Copeland pediu ajuda a um desses especialistas que achou essa criança em 2011. 41 anos depois, Copeland recebe a notícia de que é possível que a garota que foi encontrada seja a sua filha. Ele vai tímido ao encontro com ela, vai encontrar-se com ela, começa uma conversa, começam a trocar fotos, a contar histórias. Ele descobre que aquela menina é na verdade uma mulher, Tiffany, e ele descobre uma coisa extraordinária. Ele de alguma forma fez as pazes com o seu passado. De alguma forma, ele foi ao encontro de alguém que ele deixou mais de 40 anos para trás, e agora ele finalmente encontra-se com ela. Ele disse uma frase que é muito interessante: posso dormir bem melhor agora. Todavia, a esposa de James Copeland, casada com ele há 37 anos, não teve a mesma impressão dele. E disse para ele: não quero que você continue a visitar a sua filha. 41 anos depois, o casamento não se sustentou. A Bíblia ensina que da suposta segurança do passado, ou do lugar sombrio que ele se transformou, a saída, a liberdade encontra-se em Jesus Cristo. Há coisas que o tempo não pode curar, há circunstâncias emocionais e espirituais que o tempo não tem condições de produzir a cura. Jerry Robinson, veterano de guerra do Vietnã, presbiteriano, diz que uma das perguntas que ele mais escuta é: você chegou a matar alguém na guerra? E ele, com uma pontinha de tristeza, responde: não. Ele serviu numa equipe de suporte, ele não ia para o fronte. E nessa equipe de suporte ele conta que vários dos seus amigos traziam fotografias na época, naquelas polaroides, que eles levavam para ver os corpos e fotografavam aquilo sem ter ideia do quanto aquilo iria prejudicá-los emocionalmente com o passar do tempo. Ele conta que esse estresse pós-traumático produziu nele alguns sustos. Ele não aguenta ficar em lugares com muita gente. Qualquer barulho para ele é um desespero e luta contra as lembranças indesejáveis. Vários dos seus amigos tiveram contato pela primeira vez com as drogas durante a guerra. Foram viciados em ópio, foram viciados em heroína, foram viciados em anfetamina, sofreram com a influência do álcool na sua vida e levaram esses vícios para o resto de toda a sua existência. Os Estados Unidos lançou naquela época sobre os Vietcongues, os do norte, o chamado agente laranja. O objetivo deles era simples: os Vietcongues ficavam escondidos nas vegetações, e se eles jogassem aquele agente laranja, as vegetações eram devastadas, eles não podiam mais se esconder ali. A estratégia era essa. Só que aquilo produzia uma série de consequências físicas, como a neuropatia, por exemplo.
E depois que os Vietcongs eram atingidos, eles não tinham grandes informações científicas naquela época, os americanos passavam por ali. E como resultado disso, vários soldados americanos acabaram também sendo contaminados. E Jerry Robinson, para citar um exemplo, num dos seus braços tem mais de 50 cicatrizes, fruto do que foi conhecido à época como agente laranja. Quero repetir mais uma vez a frase. A Bíblia ensina que da suposta segurança do passado ou do lugar sombrio que ele se transformou, a saída, a liberdade encontra-se em Jesus Cristo. Leia o versículo 17 comigo mais uma vez. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram. Consegue entender no contexto que nós estamos compartilhando? Agora volte os seus olhos para o versículo número 14. Vamos dialogar o 17 com o versículo 14. Leia comigo. Pois o amor de Cristo nos constrange. Só essa frase, repita comigo. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é muito maior do que a gente pode imaginar. O amor de Cristo, ele é declarado, ele é falado, ele é visualizado, ele é concretizado. O amor de Cristo pode se manifestar sobre a nossa vida de formas impressionantes. A Bíblia diz, Jesus afirmando, que com o crescimento da iniquidade, o amor de muitos, quem lembra? Esfriaria. O aumento da iniquidade produz o esfriamento do amor. Então entenda, quando se trata de iniquidade, quando se trata de prática pecaminosa, quando se trata de fazer alguma coisa que desagrada ao Senhor, nós estamos dizendo que com a presença dessa iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Esse esfriamento do amor leva à banalização do amor. A banalização do amor, ela se traduz de várias formas. Uma delas é você não sentir absolutamente nada, mas dizer, eu te amo. E aí as pessoas que ouvem outras dizerem para elas que são amadas por elas, mas o amor não se traduz em verdade. O amor não se traduz em atos, em atitudes, porque não existe amor de palavras. Nós não podemos amar ninguém somente de palavras. Não existe apenas um discurso a ser dito. Nós precisamos vivenciar o amor. Mas quando o amor, que já está se esfriando por causa da iniquidade, ele é banalizado, o resultado disso é que nós começamos a questionar a existência do amor. E o primeiro questionamento é, será que fulano me ama mesmo? Será que fulana me ama mesmo? Será que vocês me amam mesmo? Será que existe amor de verdade entre nós? E a última consequência desse ciclo é que nós começamos a questionar o amor de Deus. O amor de muitos é esfriado pela iniquidade. A presença da iniquidade produz o esfriamento do amor. O esfriamento do amor gera uma banalização do amor. A banalização do amor produz uma dúvida, um questionamento. Será? Será que me amam como dizem que me amam? E a última etapa dessa consequência que aí está, meus queridos irmãos e irmãs, é desconfiar da real existência do amor. E desconfiando da real existência do amor, nós estamos desconfiando da existência de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia nos mostra e fala que Jesus nos ama. O amor de Cristo nos constrange. Apesar de toda a iniquidade, apesar de todo o esfriamento, apesar de toda a banalização, apesar de todo o questionamento, eu me deparo com um versículo que diz que o amor de Cristo me constrange. Paulo está afirmando isso. O amor de Cristo nos constrange. Ele traz de maneira clara e concreta a sua afirmação. O amor de Cristo nos constrange, por quê? Porque Ele se entregou por nós. O versículo 15 diz que Ele morreu por todos, por todos. É a mesma ideia que está no versículo mais conhecido do Novo Testamento, João 3,16, quem sabe? Porque Deus amou ao mundo de tal
maneira que deu seu Filho. O primeiro ato do amor de Deus realizado nesse texto é que Ele deu o seu Filho. A segunda, meus queridos irmãos, o segundo ato é quando Jesus se entrega numa obediência passiva, numa obediência ativa. Ele obedece porque quer obedecer e obedece porque tem que obedecer. E a obediência de Jesus Cristo é um retrato do seu amor. O amor de Cristo nos constrange quando Ele se entregou por nós. O amor de Cristo nos constrange quando Deus entrega o seu Filho por nós. Essa expressão que o texto nos traz, que o amor de Cristo nos constrange, eu tenho para a minha vida como um dos marcos da minha existência. Porque eu não mereço absolutamente nada. Eu sou um devedor de Deus. Eu não mereço da parte dele absolutamente nada, mas ele resolveu me amar. E a Bíblia diz que ele resolve nos amar antes da nossa existência. Ou seja, não há nada que eu possa ter feito na minha vida, ou que eu venha operar na minha existência, para garantir da parte de Deus o seu amor. Eu sou amado por Deus porque ele resolveu me amar. Dá para entender a diferença entre nós? Porque entre nós queremos que o outro nos ame. E nós temos que agradar ao outro. E nós temos que realizar coisas para que o outro nos ame. E algumas pessoas, por causa de uma necessidade de serem amados, de não terem uma autoestima resolvida e equilibrada, começam a viver de uma forma dependente do reconhecimento, da valorização e até da declaração de amor do outro. É muito comum. Isso torna as pessoas mais vulneráveis, mais fragilizadas. Mas todo aquele que se percebe amado pelo Senhor é diferente. Porque eu me percebo amado pelo Senhor, não é porque eu sou feliz, não é porque eu recebi uma bênção, não é porque eu tenho saúde, não é porque a minha casa está de pé, não é porque eu sou uma pessoa próspera. Eu sou amado pelo Senhor porque a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. A Bíblia diz que o Senhor morreu por nós. A Bíblia diz, e como a Bíblia diz, eu creio e tomo posse para a minha vida. Sabe a diferença de crer com a mente e crer com o coração? Quem crê só com a mente diz é. Quem crê com a mente e com o coração diz: essa palavra é para a minha vida, eu sou amado do Senhor, eu sou amada do Senhor, a despeito de todas as lutas e dificuldades da minha existência. Outras indicações desse texto são curiosas, variações do termo constrange. Por exemplo, o amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos incentiva a avançar. E duas que eu gostaria de destacar: o amor de Cristo nos domina inteiramente e o amor de Cristo nos prende. E o significado é muito especial. Os que seguem a Cristo são completamente dominados pelo amor de Cristo. Os que seguem a Cristo enxergam o amor de Cristo em todos os lugares. Os que seguem a Cristo percebem-se amados, percebem-se abraçados pelo Senhor. Os que seguem a Cristo ouvem a sua voz e seguem os seus passos. À medida que eu tomo consciência, que eu assumo, que eu tomo posse dessa verdade, que eu sou amado pelo Senhor, porque a Bíblia diz, não é porque eu sou bonitinho, altinho, magrinho, gordinho, carequinha, cabeludo, não é uma característica física, não é a minha característica histórica, não é o meu caráter, mas é o amor do Senhor por mim, que vai fazer de nós pessoas completamente impactadas, abraçadas e aí dominadas por esse maravilhoso amor do Senhor. É aí que a gente consegue entender o versículo 17. É com base no 14 que você consegue entender o versículo 17. Porque o 14 nos leva ao 17. O 14 diz: olha, o amor de Cristo nos constrange, Ele morreu por você. Aí você chega no 17 e diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Cristo é aquele que nos ama de tal forma que nós somos dominados, absorvidos por esse maravilhoso e poderoso amor que vem da parte dele. O resultado é que quando eu me percebo amado pelo Senhor, eu estou em Cristo. Agora eu estou em Cristo. E ao estar em Cristo, eu vivencio uma transformação, uma mudança maravilhosa, porque as coisas antigas se passaram. O que fazia arder o meu coração no passado não faz mais.
O que de alguma forma comandava a minha vida no passado, não comanda mais, porque agora eu estou em Cristo, e as coisas antigas se passaram. Uma das perguntas que a gente mais escuta no discipulado é: como é que eu faço para largar essas coisas do meu passado? Sabe por quê? Porque passado é um lugar sombrio. Para quem pergunta isso, o passado é um lugar sombrio. O que é sombrio do passado vai ficar no passado. Mas isso não é uma questão emocional, não é uma lavagem cerebral, não é fruto de uma repetição. Isso é fruto de uma ação divina, de uma ação sobrenatural. Eu chamo isso de um milagre do Senhor na sua vida. Isso pode ser um processo. Ao longo de um tempo, você vai vivendo essas transformações. Deus vai curando as feridas, Deus vai curando as mágoas, Deus vai te tirando os traumas, Deus vai te colocando de pé, e você vai lembrando das coisas, que não é amnésia. Você vai lembrando das coisas do passado, mas de uma forma completamente diferente, fruto da ação do Senhor na nossa vida. Mas além das coisas antigas se passarem, agora alguma coisa nova vai acontecer. E essa coisa nova, essa novidade de vida, é também um milagre do Senhor na nossa história. O que é bom é preservado, o que não é bom é abandonado, é negativado da nossa vida. Fruto desse amor do Senhor que nos domina e que nos constrange, nós começamos a deixar as histórias antigas e a escrever novas histórias. Novas histórias são escritas, novas histórias são desenvolvidas. Toda a nossa história vai vivendo uma realidade diferente. Nós vamos lidando com a nossa história, com a nossa trajetória, de uma maneira especial. E essa experiência é uma experiência maravilhosa, que nós temos acompanhado em vários irmãos dessa igreja. O passado era desse tom, pela graça do Senhor essa pessoa é transformada, mas ela não é apenas uma pessoa curada do passado, ela agora começa a escrever uma nova história. E são novas histórias que vão sendo escritas, novos episódios, novas temporadas da sua história são escritas pela graça de Deus e para a glória dele. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange, porque o amor de Cristo nos foi apresentado, porque Deus nos ama de uma forma tão extraordinária, que Ele se importa com gente como a gente, Ele se importa com você, Ele se importa comigo, apesar de sermos apenas esse grãozinho nessa história extraordinária, nessa multidão de gente por todos os lados. Uma pergunta que alguns fazem é: será que Deus sabe que eu existo? Aí depois que descobre que Deus sabe, mas será que Deus tem tempo para mim? Aí depois que descobre que Deus tem tempo para você, a pessoa diz: mas será que Ele se importa comigo? E quando descobre que Ele se importa com você e comigo, há um encontro verdadeiro com o Senhor. É nessa etapa que as coisas velhas vão sendo deixadas para trás, e nessa caminhada com o Senhor, as coisas novas vão sendo escritas, as novas histórias vão sendo vividas em razão do amor de Deus na nossa vida. Algumas histórias do passado têm que ser deixadas. É necessário ter uma ruptura, mas existe uma frase que é muito forte. A pessoa diz assim: é mais forte do que eu, não consigo deixar para trás. Se você não consegue, bem-vindo ao clube, pega uma senha, mas entra na fila, porque eu não conheço quem consiga sozinho largar para trás, mas eu conheço aqueles que reconhecem a sua própria fragilidade e pedem de maneira humilde diante de Deus: Senhor, me ajuda. Eu não quero carregar esse passado nas minhas costas mais. Essa mochila está pesada, há um peso enorme sobre os meus ombros. Eu quero viver a liberdade que só o Senhor Jesus Cristo pode gerar na nossa vida. Quero dizer para vocês que há coisas que o tempo não cura. Há coisas que o tempo não cura. Há coisas que só Jesus Cristo cura. A notícia boa: o passado sombrio, ou o passado seguro. A parte boa eu mantenho, a parte ruim eu vou largar para trás. Vou ser abraçado pelo amor de Deus que me prende nele. O amor de Deus me aprisiona nele. Eu sou um prisioneiro do amor de Cristo. Eu sou um encarcerado do amor de Cristo.
Deus me abraça e não me larga. Jesus disse que Ele não larga as suas ovelhas não saem do seu aprisco, Ele segura, Ele abraça, Ele cuida. Esse é o amor do Senhor, maravilhoso amor do Senhor. Dia 30 de abril de 1975, 30 de abril de 1975, a guerra do Vietnã acabou. As consequências da guerra permaneceram e permanecem na mente de milhares de pessoas que mataram, de outras milhares que não mataram, das mulheres que foram engravidadas, das crianças nascidas nesse ambiente, das famílias dos que morreram e nas famílias dos que conseguiram fugir. O tempo não cura feridas que só Jesus Cristo pode curar. Assim como se completa e se celebra os 43 anos do fim da guerra do Vietnã, nós podemos ter uma declaração do final das guerras que nós enfrentamos no nosso coração e na nossa mente. E a despeito de todos os sofrimentos que nós enfrentamos até hoje, sair dessa guerra como um sobrevivente, como uma sobrevivente. Deus conhece, você conhece a sua história e eu a minha. Eu sei o quanto nós precisamos de Deus e o quanto nós dependemos dEle para seguir adiante. As coisas velhas, onde estão as coisas velhas? Se elas não passaram ainda, elas têm que passar. As coisas novas estão aí para serem escritas. Uma nova história Deus tem para você. Tudo isso por causa do amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, que é o mesmo que aprisiona, encarcera, nos prende. E eu termino dizendo que o amor de Cristo nos abraça. E esse amor de Cristo quer abraçar você nesse dia, quer abraçar a sua vida nesse dia, para que você também seja sobrevivente. Eu quero orar com você, meu irmão e minha irmã. Quero apresentar diante de Deus a sua vida e a sua história. Cada um de nós sabe aonde a luta maior está sendo travada. Cada um de nós sabe dos sofrimentos mais íntimos da nossa mente, da nossa existência. Cada um de nós sabe dos traumas, das dores do passado. Cada um de nós sabe das feridas que nós carregamos na alma até hoje. E este é um dia de ter a guerra sendo vencida pela graça do Senhor. Se depender de você e de mim, nós vamos perder essa guerra. Mas se dependermos do Senhor, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É um milagre que pode acontecer num instante, ou um milagre que pode acontecer ao longo de uma caminhada espiritual. O passado não pode mais te aprisionar. Uma vez aprisionado pelo amor de Cristo, o passado não pode mais te aprisionar. As coisas ruins do passado devem passar, as coisas boas vamos levar com a gente. Tudo isso por causa do amor de Cristo. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Coloque-se diante de Deus em oração. Ore. Peça ao Senhor que por misericórdia e graça Ele haja na sua vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A história da sua vida não precisa ser a mesma. Os traumas do passado, as feridas da alma, apesar de nós acharmos que o tempo cura, ela está ali, ou elas estão ali, e a qualquer momento podem voltar. Jesus nos oferece a cura
e a liberdade a partir da descoberta do seu amor. Se você não sabia que era amado do Senhor, quero dizer em nome de Jesus, Ele te ama. Apesar de toda a iniquidade, do esfriamento, da banalização e das dúvidas que temos hoje sobre o amor, ainda que venhamos a questionar o amor do nosso próximo, não questionemos o amor de Deus. E caso queira questionar, dê uma chance para esse amor de Deus na sua vida, para que Ele se revele a você de uma maneira extraordinária, e Ele está fazendo isso agora. Observe as declarações de amor do Senhor por você, especialmente em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para que você tenha vida, e vida com excelência, vida em abundância. Jesus veio para que as coisas antigas fiquem para trás e coisas novas sejam escritas na sua história. Jesus Cristo veio para transformar a sua existência e gerar em você uma novidade de vida a partir do seu amor. Se você não se sente amado pelas pessoas, se você questiona o amor das pessoas por você, saiba, Deus ama você, e o fato de você estar vivo, estar ouvindo essa mensagem, é uma declaração do amor de Deus por você. Coloque sua vida no altar de Deus, coloque seu coração na presença do Senhor e diga para Ele: Senhor, em nome de Jesus, haja no meu coração feridas, traumas, machucados do passado. Você pode ser sobrevivente, sair dessa guerra, apesar de todas as marcas, ser curado na mente e no coração, conseguir atravessar a jornada de uma vida, apesar de todas as intempéries, de todas as bombas jogadas pelo inimigo para nos destruir, de todas as minas que são colocadas diante de nós para nos explodir. Em Cristo Jesus nós somos protegidos e abraçados por seu grande e maravilhoso amor. Pai, eu quero rogar ao Senhor que nessa hora, o Senhor que está falando aos corações nessa hora, o Senhor que está ministrando as nossas vidas nessa hora, o Senhor que sabe o que nós estamos passando, o Senhor que sabe o que nós estamos sentindo, o Senhor que pode nos curar, nós clamamos em nome de Jesus: venha com a bênção da cura, a única cura que pode nos arrancar desse passado sombrio e permitir que o lugar seguro do passado seja levado e carregado ao longo da nossa história, para que vivamos o verdadeiro amor do Senhor, apesar de toda a banalização e toda a frieza e aumento da iniquidade. Paizinho, por favor, cuida de nós, ministra ao coração de cada um de nós, no sopro do Teu Espírito Santo, a bênção de sermos acolhidos, abraçados pelo Senhor, e a despeito de toda a nossa história já vivida, uma nova história o Senhor tem para nós, e é para essa nova história que nós queremos caminhar, embalados pelo Santo Espírito do Senhor, para vivermos aquilo que agrada ao Senhor e não mais o que desagrada, para vivermos a liberdade e não mais a prisão, para vivermos a paz e não mais a guerra, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, em Cristo nós somos sobreviventes, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos assentar, meus irmãos.